Você já parou para pensar que a sua história não termina em você? Que cada gesto, cada escolha, cada oração pode ultrapassar o tempo e ir além da sua própria vida? A verdade é que a vida é muito curta e os dias passam muito rápido. O ano começa e rapidamente chega ao fim. A semana acaba e rapidamente o fim de semana passa numa agilidade, a semana de trabalho passa numa agilidade e muitas vezes imbuídas em tantas tarefas e desafios, nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus de gerações. Não começou em mim e não vai terminar com o fim da minha vida. Você está pronta para construir legado? Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. A brevidade da vida, pedido a Deus, assim como o salmista, sabedoria para viver, para contar os meus dias, para que eu me gaste naquilo que verdadeiramente é essencial, naquilo que o Senhor planejou e que tem para fazer através de mim. Eu tenho refletido sobre como o Senhor trabalha ao longo do tempo, sobre o que eu vou deixar com a minha vida, sobre o que eu tenho feito, sobre como eu tenho vivido. Estou meditando sobre o papel de cada mulher nessa terra, de cada pessoa nessa terra. O Senhor nos chama para aprender dele, para viver esse relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional e ele nos chama para aprender dele, mas não só para nos transformar, mas para nos usar como ensinadoras e fazer com que a mensagem do Evangelho se perpetue, continue chegando a outras pessoas, a outras gerações, assim como chegou a nós, até a volta dele, quando nós seremos redimidas e viveremos eternamente com o Senhor. E nesse movimento simples de aprender e de ensinar, de receber e de entregar, a nossa fé vai se mantendo viva. No meu caso específico, eu não sou a primeira cristã da minha família. O meu avô foi redimido, foi restaurado, conheceu o Senhor, o primeiro cristão da minha cidade, da minha pequena cidade. E através dele a minha mãe foi alcançada e eu também. E a partir de mim, os meus filhos também serão alcançados em nome de Jesus. O Evangelho, ele não começou com a minha vida. Às vezes nós tendemos a ser egocêntricos e achar que tudo é sobre nós. Mas, na verdade, o nosso Deus é um Deus geracional e nós fazemos parte dessa história continuada. Temos um papel importante nesse movimento de manter a fé viva entre aprender e ensinar, receber e entregar. O Salmo 78 fala sobre isso e eu quero ler com você. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança no Senhor, no nosso Deus, não esquecerão os feitos e obedecerão os seus mandamentos. Em primeiro lugar, Deus nos chama a aprender. A palavra diz, escute o meu ensino, ouça, incline os seus ouvidos, preste atenção para o que eu tenho a dizer. Preste atenção às histórias, aos estatutos, aos mandamentos, aquilo que eu vou colocar e fazer conhecido de vocês. O Senhor nos chama para aprender. E como nós aprendemos do Senhor? No relacionamento cotidiano com Ele. Eu tenho refletido, eu tenho aprendido ao longo da minha jornada cristã que nós precisamos silenciar as nossas ansiedades, angústias, as nossas preocupações, a nossa correria para silenciar, para ouvir o Senhor. E nós fazemos isso e vamos aprendendo a ouvi-lo, conhecendo a sua voz,
a partir de um relacionamento. Esse relacionamento se dá no cotidiano. Nós aprendemos do Senhor quando nós paramos diariamente para estudar a sua palavra. A palavra de Deus é uma bênção nas nossas vidas e nos ensina. Então é ler a palavra e sempre se perguntar: o que esse texto tem a me dizer? O que essa história pode me ensinar? Espírito Santo, como eu posso aplicar essas lições da minha vida? Pode ter certeza, minha irmã, que Deus fala ao seu coração por meio da sua palavra. E algo mais acontece quando nós estamos sendo ensinadas pelo Senhor a respeito de algum assunto. Quando uma área nas nossas vidas está sendo trabalhada, o Senhor acaba sendo estratégico e repetitivo conosco. Você faz o seu devocional, as lições falam sobre algo específico e observe se isso não vai se repetir em outros momentos. Por exemplo, quando você está na sua igreja escutando algum sermão, quando você está num encontro de célula, quando você está conversando com alguém, preste atenção. Incline os ouvidos, ouça do Senhor, aprenda dele. No aprendizado com o Senhor, nós vamos sendo transformadas dia após dia, como a palavra diz, de glória em glória. Esse processo precisa ser continuado. Nunca vamos estar prontas. Nunca haverá um momento que nós não precisaremos mais aprender. Ou nunca a palavra vai se esgotar ao ponto de não ter mais o que aprender. Já li a Bíblia, já fiz estudos sobre a Bíblia, pois faça de novo. E você vai percebendo que o Senhor vai se revelando de maneiras diferentes, às vezes com uma profundidade até maior do que em outros momentos. Então, aprenda do Senhor, seja nutrida com a palavra de Deus, aprenda com as experiências que o Senhor está trabalhando, permitindo que você passe para trabalhar em você. Aprenda com todas as lições, receba todas as lições, aprenda com todas as oportunidades que o Senhor te dá. Número 2, o Senhor nos chama a ensinar. O que ouvimos e aprendemos, aquilo que os nossos pais nos contaram, aquilo que as outras gerações nos contaram, nós compartilharemos com os nossos filhos. Uau! Isso é tão lindo! Isso é tão lindo! Nós não esconderemos. Esse é um convite, eu tenho pensado, aquilo que o Senhor fez com os meus pais, os meus avós, né, os nossos avós e outras pessoas, os mais velhos chegaram a nós, nos abençoaram e nos permitiram viver outras experiências com Deus, às vezes até ir além de onde eles foram, de onde eles puderam chegar. E nós teremos a oportunidade, então, de fazer isso com os nossos filhos, de testemunhar, compartilhar do amor de Deus. Nós precisamos ensinar à próxima geração que só há um Deus, que esse Deus é relacional, que esse Deus nos espera, anseia pelo momento de estar conosco, quer nos ensinar. Pedro, em uma das suas cartas, ele nos convida a rememorar e a testemunhar. Ele diz assim: eu mesmo fui uma das testemunhas oculares do Senhor. E ele diz: e eu compartilho com vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi. O profeta Jeremias também escreve assim, dizendo que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o nosso aprendizado vem por isso, por essa fixação, por essa rememoração, ao tempo que a partilha, o ensino de outras pessoas vem por meio do testemunho. Nós não podemos nos calar. Aquilo que o Senhor tem gerado em você, mulher, há um convite para que você compartilhe com outras pessoas. Como foi a sua conversão? Como foi que você conheceu o Senhor? Como foi que você se encontrou com o Senhor? Compartilhe, porque nisso outras pessoas vão ser abençoadas. Suas experiências com o Senhor. O que você pode compartilhar e ensinar outras pessoas? O que o Senhor tem ministrado ao seu coração? Ensine outras pessoas. É o nosso papel ensinar as próximas gerações. E especificamente sobre os nossos filhos, há uma missão muito grande sobre a mulher. Porque perceba, eu não quero negar o papel do homem, o papel do pai, mas eu quero pensar aqui especificamente sobre o papel da mulher. A mulher é a principal influenciadora no lar.
A mulher é a edificadora do lar, então somos nós as ensinadoras. Os homens são os sacerdotes, cada homem é o sacerdote do lar, é o líder, é o protetor, é o cuidador, mas a mulher tem nesse papel de auxiliar, acaba compartilhando do dia a dia com os filhos, e nós temos a oportunidade de sermos as principais influenciadoras dos nossos filhos. Há um convite para nós. Como influenciadoras, professoras, referências dos nossos filhos, nós temos que ter sabedoria, porque não é só pelo ensino, vamos usar de diferentes estratégias, promover momentos de interações com os nossos filhos, nesses momentos de interação, ensinar sobre o Senhor na vida prática, permitir que eles vejam a nossa vida devocional com Deus, permitir que eles nos vejam orando, que eles aprendam sobre a constância, a perseverança, que eles nos vejam lendo a palavra de Deus, compartilhar essa paixão pela palavra, porque o exemplo também ensina. E ensinar de forma estratégica, intencional e pontual. Usando de diversas estratégias, diversos métodos, nós vamos então ter êxito nessa partilha, nesse ensino para com os nossos filhos. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ser nutridas, ouvir. Meditar, encher a nossa mente e o nosso coração da palavra do Senhor e ao mesmo tempo sermos essas pessoas que depositam neles na próxima geração, fazer com que os nossos filhos se lembrem do Senhor, aprendam do Senhor e a partir disso tenham as suas próprias experiências com Ele. Não é a palavra de Deus que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, porque assim, mesmo quando ele crescer, quando ele for velho, não vai se esquecer desse caminho, não vai. E os pais são os principais agentes formadores desses filhos, então vamos usar de sabedoria, investindo tempo, intenção para ensiná-los. Você é mãe? Seja natural, seja do coração, seja espiritualmente, zele pela vida do seu filho. Ore constantemente por ele, não só pedindo saúde no presente momento, mas orando pelos detalhes da vida dele, pelo aprendizado, para que ame o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, com a alma, com o entendimento. Zele pela vida espiritual do seu filho, jejuando por ele, buscando por ele, se posiciona. O papel é nosso. O Senhor nos chama a ensinar a próxima geração. Número 3, Deus nos chama a um olhar multigeracional. Pensa, como é que o Evangelho chegou até você? Que pessoas o Senhor usou para fazer com que essa mensagem se tornasse conhecida por você? Pense nas pessoas antes delas. Pensa nos primeiros cristãos. Pensa naqueles que lutaram para preservar os escritos, as cartas. Pensa, o Senhor usou diversas maneiras, porque o Senhor é um Deus de gerações. É o Deus de Abraão, mas também de Isaac e de Jacó. O plano de Deus e a promessa do Senhor sobre a vida de Abraão não encerrava na vida dele e de Sara, mas chega até a nossa vida, até o nosso tempo. Nós precisamos ter esse olhar, porque isso muda tudo. Nós não estamos no centro de tudo. Nós precisamos continuar essa história que foi iniciada há muito tempo antes de nós. Não começou em você, não vai terminar em você. Quando nós perdemos essa percepção, nos calamos, deixamos de fazer aquilo que somos chamados a fazer, que é viver com o Senhor e transbordar, compartilhar com outras pessoas, o resultado é desastroso. Pensa em Juízes. A palavra diz que até a geração de Josué, aquela galera toda conhecia o Senhor, viveram grandes coisas com o Senhor. Mas então veio uma geração que não conhecia. E o resultado foi, eles se afastaram de Deus, eles buscaram outros ídolos e eles viveram as consequências disso, de uma vida longe do Senhor. Uma geração que teme ao Senhor precisa ser intencional, compartilhar a esperança, ensinar sobre a palavra de Deus. O Deus da nossa vida precisa ser o Deus dos nossos filhos. O Deus dos nossos antepassados precisa ser o Deus das próximas gerações. Quando nós temos esse olhar multigeracional, 4,
Deus nos chama a construir legado. Sara, Maria, Eunice, Lloyd, mulheres que construíram um legado. Sara foi uma mãe de multidões. A promessa do Senhor sobre a vida dela, aquilo que o Senhor trabalhou nela e na vida de Abraão, chega a nós. Maria, uma mulher de legado. Meu Deus, que Maria passou gestando um Salvador, ensinando aquela criança, mas ao mesmo tempo que ela sacrificou, vendo o seu próprio filho passar por dores, por provações e se sujeitando à vontade de Deus, porque essa é a vontade boa e perfeita e agradável, nos ensina que não era sobre ela, ela era, na verdade, um instrumento, um canal nas mãos do Senhor. E ela tinha essa percepção porque ela se coloca como uma mulher agraciada por Deus, abençoada pelo Senhor. Eunice e Lloyd, elas são mulheres elogiadas por Paulo, porque através delas o Evangelho é ensinado a Timóteo. Timóteo tem uma base firme na fé. Paulo trabalha, Timóteo lapida e envia ele como um dos grandes líderes da igreja primitiva. Então seja essa mulher que tem um olhar multigeracional, que rememora, que ensina pela própria vida, que ensina com palavras, que ensina levando o filho para a igreja, que ensina parando, tendo tempo intencional de devoção, de escutar, de cuidar do coração. Sejamos essas mulheres, sejamos intencionais com a próxima geração. Certamente nós não sabemos o que os nossos filhos vão ser, o que eles vão fazer, mas nós podemos influenciar eles sobre quem eles serão em Deus, sobre a posição que eles tomarão, sobre a vida de obediência, de amor, centrados no Senhor. Não seja uma mulher que negligencia esse lugar. Seja uma mulher sábia, que constrói a sua casa, que edifica na palavra do Senhor, aprendendo do Senhor e ensinando sobre o Senhor, recebendo para poder dar também. Assim, a nossa vida vai além da nossa própria geração, da nossa própria vida, mesmo que os nossos dias sejam tão breves, a vida seja tão curta. Nós podemos entregar à próxima geração um legado que é muito mais importante do que herança. Legado. O legado não é possível de corroer, de se acabar. Ele poderá ser continuado entre os filhos dos nossos filhos e assim sucessivamente até que Cristo volte. Assim, entre ensinar e aprender, existe algo grandioso que o Senhor pode fazer através de nós e que pode ficar mesmo depois que nós nos formos, que a nossa vida chegar ao fim nessa terra, nesse tempo. Você tem noção disso? Você consegue perceber a importância de ser uma mulher posicionada, obediente e que jorra, que não retém como uma cisterna rota, mas que entrega, que flui. Seja essa mulher.